Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ideias para o Ministério Infantil. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 2 ideias de brincadeira que você pode estar fazendo após a lição bíblica para estar aí avaliando, identificando se os alunos compreenderam o que você ensinou, se você precisa novamente reforçar aquilo que você acabou de falar. Então, se você quer conhecer essas 2 brincadeiras, continue assistindo esse vídeo. E se você gosta dos nossos conteúdos, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta de conteúdos como esse, e assim o YouTube acaba te mostrando mais conteúdos semelhantes a esse. E se você não quer perder nenhum vídeo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Agora, sem mais enrolação, vamos então para a primeira brincadeira. E o nome da primeira brincadeira é arremesso bíblico. Por que é arremesso? Bom, porque nessa brincadeira você vai poder estar utilizando aí uma bolinha ou algum material que possa ser jogado de uma criança para outra. Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde a gente não pode trocar um por outro, então o que você pode fazer? Você pode pegar uma latinha e colocar todos os nomes das crianças, ou então colocar números e falar, você é o número 1, você é o número 2, você é o número 3, você vai colocando números para as crianças, e aí elas precisam lembrar do número delas, você vai pegar lá na caixinha um número. Então o número que você sortear, a criança vai ter que falar, tá certo? Mas aí quando acabar a pandemia, você pode estar utilizando a bolinha ou algum outro objeto que possa ser lançado de uma criança para outra que não machuque, tá bom? Como que vai funcionar? Você vai começar essa brincadeira, você vai falar, olha, agora nós vamos brincar de arremesso bíblico. A brincadeira funciona assim. Eu vou lançar a bolinha para você, ou eu vou sortear o seu nome aqui, e você precisa falar apenas uma palavra que te marcou durante a lição, durante o que nós aprendemos. Se você sentir que precisa, você pode dar uma recapitulada com as crianças sobre o que você acabou de ensinar. Se elas forem maiores, nem precisa disso, tá? Porque eles precisam ali trazer mesmo à memória aquilo que eles já experienciaram ali, viveram aquele momento. Até porque faz pouco tempo, tá bom? Aí você pega a bolinha ou você fala, olha, a minha palavra é, por exemplo, gigante. Vamos imaginar que nós falamos com as crianças sobre uma história muito conhecida, Davi e Golias. Então você fez uma aplicação ali para as crianças na história, falando que elas podem vencer seus gigantes com Deus. E quando elas lutam, elas podem pedir a ajuda de Deus para que as faça forte. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo. Então você pode fazer uma aplicação e depois você vem com essa brincadeira do arremesso bíblico. Então você começa. A minha palavra, como professora, a minha palavra é gigante. Aí você vai sortear o nome de outra criança, ou então pegar o objeto que está na sua mão, a bolinha, e vai arremessar para outra criança. Você sorteou ali outra criança. Essa criança tem que falar apenas uma palavra sobre o que ela viveu, sobre o que ela aprendeu ali durante a lição. Então você falou gigante, ela pode falar Golias, e outra pode falar Davi, outra pode falar pequeno, outra pode falar medo, outra pode falar ovelhas, outra pode falar funda, outra pode falar pedras, e assim você vai vendo se a criança ela conseguiu compreender, porque pensa bem, ela precisa ouvir o que o colega já disse, ouvir as coisas que já foram ditas, as palavras que já foram ditas sobre aquela história e se lembrar de outra palavra para que ela possa acrescentar naquela brincadeira. Não vale repetir a mesma palavra, tá certo? Se acontecer, tudo bem, tá? Mas se você vê que realmente a criança não tá fluindo, não tá conseguindo lembrar de outra palavra, você, tudo bem, deixe com ela, ou então você peça para que as crianças ajudem a lembrar de outras palavras que possam remeter àquela lição bíblica. Essa brincadeira é super bacana para você avaliar o grau de absorção das crianças. Então, quanto mais palavras forem ditas, quer dizer que mais coisas eles guardaram. Porque pensa bem, a história de Davi e Golias a gente conhece porque é um menino pequeno e um gigante. Mas tem muitas outras coisas que envolvem essa passagem bíblica, essa história bíblica. Então, se você contou essa história com riquezas de detalhes, ensinou pausadamente, tranquilamente sobre o conteúdo, essas crianças elas vão se lembrar de mais palavras para fazer aí durante essa brincadeira, tá certo? Então essa é a primeira ideia de brincadeira, o arremesso bíblico, super bacana para você fazer, ó. Só essa ideia já vale seu like, hein? Eu tenho certeza que as crianças vão gostar bastante.
E a segunda ideia de brincadeira é a forca bíblica. Como assim forca bíblica? Bom, para essa brincadeira você vai precisar de recursos muito simples. Você pode usar a lousa e o giz, ou então você pode pegar um cartolina. Se você não tiver a lousa, pode ser uma cartolina e uma canetinha, ou até mesmo sulfite com uma canetinha, para brincar com as crianças. E a ideia é mais ou menos como um arremesso bíblico. Só que dessa vez você vai pegar uma caixinha e vai colocar dentro dessa caixinha palavras que remetam à lição, à história que você contou. Então vamos imaginar aí, de novo usando o exemplo de Davi e Golias, porque é uma história muito conhecida, que eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já contou essa história para as crianças, então nós vamos usar esse exemplo. Então nós vamos colocar dentro ali de uma caixinha, de um copinho, de um potinho, palavras que remetam à história. Davi, Golias, gigante, gate, pedras, fundas, ovelhas, coragem, medo, luta, guerra, enfim, todas as palavras que remeterem a essa história bíblica. E aí o que você vai fazer? Você vai escolher uma palavra de lá e vai fazer a forca. Então você vai colocar como se fosse uma forca normal. O que vai diferenciar é que são palavras que estão na história que as crianças ouviram, tá? Então você pegou ali a palavra Golias, você vai escrever, vai fazer ali os tracinhos, né? 6 tracinhos para escrever a palavra Golias, e você não vai dar dica. A dica já todas as palavras estão na história que eu acabei de contar para vocês, então vocês precisam se lembrar disso. Então eles vão falando as letrinhas e você vai anotando se tem ou se não tem. É uma forca comum, tá? E a intenção é realmente que as crianças se lembrem dessas palavras. Aqui no caso, as palavras já vão estar prontas, tá? Elas só vão precisar se lembrar dessas palavras. Mas na outra brincadeira que eu falei pra vocês, elas vão ter que buscar na mente delas essas palavras. Então essas foram as 2 ideias de brincadeiras que você pode estar fazendo após a lição bíblica. Eu espero que você tenha gostado demais desse conteúdo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe seu like e compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam essas brincadeiras e façam com as crianças. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!